vô Bigode! Falo sim. Vô Bigode do canal Fala Vô Bigode. Pessoal, esse canal aqui para a gente tratar de assuntos variados e opiniões. E eu queria que vocês participassem também, discordando, concordando, né, com a minha opinião. Eu sou um cidadão comum do povo e eu quero trazer aqui reflexões, comentários sobre vários assuntos. Porque nós precisamos nos posicionar, pessoal. Porque se você não se posiciona sobre os assuntos, você fica conivente, você fica sem participação, e você tem que ser num país livre, num país democrático, você precisa se posicionar. E eu estou me posicionando com os comentários com assuntos variados. E esse canal foi aberto exatamente para isso, para a gente se posicionar. Eu vou me posicionar, eu sou um cidadão do povo, não sou especialista em nada, mas eu, no alto dos meus 70 anos, eu tenho experiência de vida e eu quero comentar sobre vários assuntos. Então, eu tenho comentado sobre assuntos variados e hoje o assunto da pauta é sobre a apatia e o desinteresse dos jovens. Pessoal, isso tem me preocupado muito porque eu já passei dessa idade, né? Então, já fui jovem também e eu vejo que hoje os jovens estão muito desinteressados. Você não vê jovens procurando aprender uma profissão, ser independente, ter suas coisas. A gente vê a juventude um pouco sem rumo. Então, eu acredito que os tempos atuais têm muita facilidade para se aprender uma profissão. Hoje existem muitas faculdades, muitos cursos online. Até de graça mesmo você pode aprender uma profissão. Então, quando a gente era jovem no meu tempo, as coisas eram muito mais difíceis, então a gente corria atrás. Então tem uma máxima que diz que facilidade forma homens fracos e dificuldade forma homens fortes. Isso é uma grande verdade, pessoal. Então, nessa linha de raciocínio, eu tenho ficado preocupado porque eu vejo os jovens sem interesse. Você vê que a maioria da juventude é de 15, 18, 20 anos, não está nem preocupado em ter uma profissão, então é só empinando moto e grauzinho que chama, né? Então cada um vai escolher o seu caminho, só que se você não se formar, não tiver uma independência a partir de uma idade jovem, quando você chegar com seus 30 anos mais ou menos, você vai olhar para trás e vai, o que eu fiz da minha vida? Você não vai ter mais seus pais para sustentar. Estou falando diretamente agora com o jovem. Porque quando você tem os pais para sustentar, a vida está, como se diz, a vida está de boa. De boa entre aspas, pessoal, porque você não tem um dinheiro para você gastar nas suas coisas, você precisa, é dependente, e com essa ajuda exagerada, a meu ver, que o governo tem dado aos jovens, o tal do Bolsa Família, auxílio isso, auxílio aquilo, isso tem tirado, a meu ver, o interesse da juventude e até dos mais velhos mesmo, de correr atrás dos seus interesses, da sua profissionalização, da sua independência. Então, quando eu vejo isso, eu fico me lembrando do meu tempo. Até uns anos atrás, não muito longe, 10, 20 anos atrás, 15 anos, o panorama era diferente, pessoal. Você vê que as pessoas tinham interesse em aprender profissão, por mais simples que fosse. Por exemplo, eu milito na área de obra, eu trabalhei em obra há mais de 50 anos. Pedreiro, pintor, encarregado de obra, mestre de obra. Então, eu dentro dessa área, eu militei muito tempo e eu até hoje não tenho feito alguma coisa, porque está uma escassez de mão de obra nessa área e em outras áreas também. Então faz com que a gente que já está precisando descansar, a idade chegou, mas graças a Deus eu tenho saúde, né? Mas nem todos têm. Precisa voltar a fazer algum trabalho, porque não existe mão de obra. Com isso, a mão de obra está sendo escassa, está sendo muito valorizada, mas você não vê interesse dos jovens para aprender uma profissão. Hoje em dia, você não encontra um ajudante de obra para trabalhar em algum serviço, então a gente tem que fazer isso sozinho. Então, isso é muito triste, porque eu vejo lá na frente, eu vejo daqui 10, 15 anos, como estará essa juventude. Porque, pessoal, é muito bom, eu já passei por isso, aí eu falo diretamente com os jovens de novo.
você ter seu dinheiro no bolso para você comprar sua roupa, sair com a sua namorada, passear, entendeu? Comprar suas coisas, não ser dependente. Tá certo que a ajuda, por exemplo, do governo, principalmente o Bolsa Família, ele é um terço do salário mínimo praticamente, não dá para nada. Dá uma ajuda, dá uma base, mas você não pode ficar esperando isso apenas. Corra atrás, pessoal. Faça um curso, aprenda uma profissão, seja independente, cresça com meritocracia, com seu esforço próprio. Porque o que acontece? Você vai ficar refém de uma ajuda que não te resolve o seu problema, porque você não vai conseguir se sustentar com essa ajuda, que é pouco. Você deixa de crescer, perde o interesse e fica um povo apático, fica um jovem sem futuro. Então isso me entristece muito, porque eu vejo jovens de boa família, os pais trabalhando dobrado para ajudar, e eles não têm interesse nenhum. Então esse comentário meu é um alerta também, porque como eu já vivi isso, então eu posso falar com conhecimento de causa. Então as pessoas da minha idade, por exemplo, que viveram uma época assim também que eu vivi, comenta aí o que vocês acham, se eu estou falando bobagem, se eu estou certo no meu raciocínio. Isso também é um conselho para os jovens que estão me ouvindo. Então desperta, pessoal, desperta. Receba essa ajuda, mas não fica só nisso. Trabalhe, se valorize, se profissionalize, porque daqui a pouco vocês vão olhar para trás e vão ver por que eu não ouvi conselho das pessoas mais adultas, né, que viveram uma época mais difícil, mesmo assim conseguiram crescer. Eu, graças a Deus, hoje sou independente, estou aposentado, tenho minha casa própria, tenho 2 carros simples, nós tenho, não dependo de ajuda de filho. Então, isso lá no futuro vocês vão ver. Porque, na verdade, é o seguinte, as oportunidades hoje são muitas. Então, você só não estuda, só não faz um curso profissionalizante se não quiser. Então, a maioria dos jovens estão perdendo tempo. Então, esse é o comentário meu do vídeo de hoje. O objetivo é falar sobre um assunto que as pessoas ficam com medo de falar e os jovens não entenderem, mas aqui o objetivo é despertar vocês. Porque se vocês não forem despertos para uma pessoa que já passou por experiência, vocês vão ouvir quem? Então não adianta, depois que o leite for derramado e a vaca for pro brejo, como diz, não tem muito jeito. Então vocês vão olhar, puxa vida, eu perdi muito tempo. Então esse alerta que eu estou dando, de uma pessoa experiente, entenda como um conselho de uma pessoa que quer o bem de vocês, tá bom? E vocês que estão assistindo aí, a primeira vez, o canal, o vídeo, dá um like, comenta aí o que vocês acham da minha posição. E de agora em diante vai ter sempre comentários na linha de assuntos variados, mas com o objetivo de despertar e falar de um assunto que as pessoas muitas vezes não falam. Não falam porque quer passar a mão na cabeça, não tem medo de tocar num assunto que pode ofender. Pessoal, se você não despertar as pessoas, elas não vão acordar. Não adianta você simplesmente ficar passando a mão na cabeça e depois chorar o leite derramado. Então, esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu espero ter contribuído, né, com a minha opinião, com o meu conselho. Então, o objetivo é simplesmente esse, ajudar, despertar, tá bom? Então, espero que tenha contribuído. Dê um like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e aciona o sininho lá. Se vocês não gostaram, dê um dislike também, mas comentem, vamos interagir, tá? Para a gente despertar essa juventude, porque precisa, pessoal. O Brasil precisa dos jovens. Então, o que acontece? Quando os mais velhos forem embora, a juventude tem que estar preparada, tá bom? Abraço e paz, Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fala, vô bigode!